Alves e com Jaime Braz Taral. O programa Papo Aberto com você é voltado ao público LGBT e simpatizantes, mas sempre trazendo temas diferenciados com convidados diferenciados. E a nossa convidada de hoje é Maúde Salazar, cantora lírica, professora de voz e autora do livro Yoga da Voz. Maúde, tudo bem? Tudo bom? Eu queria começar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, querendo saber um pouquinho mais sobre seu livro Yoga da Voz. O que se trata? Então, eu falo muito sobre a voz aqui, né? Yoga da voz. A yoga, o que é yoga? Yoga é o contato do ser com o divino. Na verdade, é um trabalho de transformação do ser no divino, né? Quer dizer, na divindade, na energia criadora. É um trabalho bem profundo, que usa a voz, né, para ser o instrumento desse yoga, dessa transformação, dessa transmutação. Mas eu falo também muito sobre técnica vocal, né? E para bem falar, para bem cantar. Então, para ter uma boa dicção. Para ter uma boa dicção. Tem um CD que tem os exercícios aqui atrás, né, de vocalizes e tal. Eu gravei também uma Ave Maria, uma oração de São Francisco, numa tonalidade bem confortável, que todo mundo pode, quem gosta, né, de usar a voz para fazer oração, possa estar cantando junto comigo. E esse exercício da voz é tanto para homem como para mulher? Tem para adulto mais? Como é que seria? Na verdade, todos nós precisamos muito da voz, né? A nossa identidade. Se a gente está rouco, sem voz, mostra que a gente não está muito bem de saúde, né? Então, a voz é a nossa identidade. Aliás, Maúde, seguindo esse conceito, sim, a voz também conota sentimento? Quando você está mais triste, sim, mais angustiado, há uma modulação diferente? Totalmente. Você não consegue projetar muito a voz. Como a emoção fica na garganta, presa aqui, né? Então, assim, se você está com uma emoção muito presa, ou raiva, a raiva segura muito essa musculatura aqui, né? Então, a pessoa, as emoções, elas interferem demais na voz, demais. Então, assim, fazer um trabalho com a yoga da voz, primeiro tem todo um trabalho de relaxamento muito grande. Eu trabalho aqui, parece a bandeira do arco-íris, né? Com as cores do arco-íris. As cores do arco-íris, mas são as 7 notas musicais. Então eu trabalho muito com o equilíbrio dos chakras, né? Que são os 7 centros de energia, né? E para depois, então, eu começar a trabalhar com a voz, né? Para colocar, por quê? Colocando a voz em perspectiva clara, trazendo a voz para frente, você também está trabalhando com o seu ser, com sua essência. Mexe na respiração? Totalmente, muito exercício de respiração, porque sem respiração, você vê o nenenzinho, ele desde pequenininho ele respira, você já viu a barriguinha? Ele sobe e desce naturalmente, o bebê dormindo. A gente, depois de um tempo, a respiração começa a ficar toda aqui em cima, a gente cria couraças, né, no nosso corpo de tensão. Então, assim, é um reaprendizado esse trabalho aqui também para a respiração. A gente aprende a voltar a respirar na barriga, a abaixar essa tensão toda aqui da respiração, porque muita tensão aqui, respiração alta, faz com que você tensione, e aí começa a tensionar tudo, né? Então, inclusive a cabeça. Quando você respira com calma e no local certo, você tem mais paz, mais calma para se colocar na vida. Então esse trabalho é um trabalho muito interessante. Mas além desse trabalho, que seria o lado espiritual da voz, né, tem o lado que mostra pesquisas científicas feitas do benefício que é o cantar, né? Eu falo também sobre técnica vocal, que é bastante interessante, né? E é interessante observar que eu trabalhei muito com fonoaudiólogas, na verdade, e os otorrinos também.
Dentro dessa linha, existem exercícios, Maúde, que você possa fazer para modificar a tua voz? Em que sentido? Eu vou te explicar. Eu trabalho dirigido ao público crossdresser. Tá? Muitas delas querem feminilizar a voz, assim como eu acredito que os trans homens gostariam de masculinizar as vozes. Existem exercícios apropriados para isso? Sim, existem sim. Por exemplo, esse universo, depois a gente pode conversar um pouco mais, o transexual, né, masculino, que você perguntou. Sim, eu acho que aí a gente poderia até colocar qual a importância da voz no universo de travestis, né, que se reconhece como gênero feminino, das mulheres trans, que nasceram biologicamente homens e se percebem, se reconhecem como mulheres. Desculpa, tive que tossir. E também dos homens trans, que nasceram biologicamente mulheres e se percebem, se reconhecem como homens trans. E é claro que querem ter uma voz condizente com o seu gênero, condizente com a forma como se percebe. Crossdresser, que é um universo que eu habito, Os homens trans, e as mulheres trans querem modificar muitas vezes a voz para fazer mais parte do gênero. Existem exercícios apropriados para isso? Sim, existem. O próprio hormônio já vai fazer um pouco essa mudança, né? Quando você toma o hormônio, eu acredito que a voz, por exemplo, no caso do homem trans, da mulher trans, no caso do homem vai agravar, né? E no caso da mulher vai agudizar, quer dizer, ficar mais aguda a voz, né? Mas existem, sim, exercícios que você faz para fazer com que você consiga adquirir mais harmônicos graves, no caso dos homens, né, dos homens trans, e adquirir harmônicos mais agudos, no caso das mulheres, né? Então seria possível uma mulher trans ser uma cantora lírica, por exemplo? Não. Ter aí eu não sei tecnicamente como é que se fala, ter um agudo. Tudo é possível, acredito que sim. Depende do talento dela, né? Por exemplo, Se tiver talento, estou partindo do pressuposto que ela tem um talento, que ela tem fisiologicamente, anatomicamente falando, se é possível. É possível, não sei se vai ser possível, aí muito particular, não sei se vai ser possível transformar, vamos supor que ela queira cantar Madame Butterfly, né? Ou um papel que seja um soprano. Aí eu já não sei. Aí eu teria que ver, avaliar para verificar, né? Porque na verdade era um homem que biologicamente se fez a readequação para uma mulher. Então a gente aí teria que ver até onde. Por exemplo, existem muitos homens conhecidos como os contratenores, né? Na ópera barroca, né? Usava-se muito, conhecido como os castrati também, né? Que eram meninos que eram castrados para manter a voz femininas, né? E tinha os contratenores. O que são os contratenores? São os homens que têm as cordas vocais femininas. Você me explicou nos bastidores qual a diferença das cordas vocais masculinas e femininas. Você poderia... Então, a corda vocal no homem, ela é mais curta e mais grossa do que a da mulher, né? A mulher é um pouco mais longa e mais fina. Então, assim, e por isso, né, que a mulher, por exemplo, quando a gente está tocando no piano, tem o Dó 3, que é o Dó central, eu canto, vamos supor, desse de Dó 3 ao Dó 4. Na mesma região, a sua voz vai na mesma região, a sua voz vai soar abaixo, uma oitava abaixo. Mais ou menos isso, não sei se deu para te explicar bem. Mas assim, a voz do contratenor é uma voz feminina, porque anatomicamente as cordas vocais são menores, mais finas, né?
Por isso que você vê muitos homens que cantam naturalmente ou falam com vozes femininas. Certo. Que anatomicamente existe essa diferença, né? Quer dizer, então, que no caso ainda das travestis, homens trans, mulheres trans, é claro que há os hormônios que auxiliam nessa alteração vocal. Sim. Mas um trabalho com a voz, isso pode ajudar a fortalecer. Com certeza. Essa mudança. Com certeza. O trabalho vocal, as técnicas, né, que existem, eles ajudam bastante. Você pode falar para a gente bem rapidinho, assim, um exemplo de técnica vocal, assim, como é que se trabalha? Por exemplo, se eu quero fazer uma voz mais grave, eu vou abrir a laringe, né? Fazer escalas mais graves, né? Descendo mais a voz, trabalhando com a respiração, com o apoio, abrindo bem a laringe. Já para o agudo, eu vou usar a aritenoides eu esqueci o nome científico disso, mas você restringe um pouco aqui, ó, e faz a voz jogar mais para cima. Você trabalha. Mais nasal? Não seria nasal, seria você agudizar mais, trabalhar mais na ressonância, trazer mais para cima. Então são exercícios. Eu não trouxe o meu teclado, se soubesse podia ter trazido, a gente. Mas o exemplo é isso: você trabalha basicamente com a laringe, buscando a sonoridade dos harmônicos graves e dos harmônicos agudos, né? Então, basicamente, você trabalha constringindo a faringe ou a laringe para o agudo e abrindo mais para os graves. Tem que ter muito cuidado. Você tem que ser um profissional que realmente entenda, e o principal é trazer a voz para frente, porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas querem gravar a voz, aí joga a voz lá para trás, fica aquela voz totalmente fora de posição, então é falsa. Você não trabalha realmente, você tem que trabalhar sempre trazendo a voz para frente, tanto para o grave, tanto para o agudo. Também, se eu quiser subir a tonalidade da voz, eu posso subir a tonalidade da voz, mas sempre tem que ser para frente. E aí eu posso subir mais ainda para frente, sempre para frente. Aí eu também posso trazer para baixo, mas sempre para frente, sempre trazendo para baixo, sempre para frente. Entendeu? Qual os cuidados que você tem que ter com a voz, com a alimentação? Nossa, isso é extremamente importante. Quer dizer, uma coisa muito interessante, que você perguntou, o cuidado com a voz, né? Uma das coisas que nem todo mundo entende e reconhece é uma coisa chamada, que atrapalha demais, principalmente o pessoal da noite, que trabalha à noite, é o refluxo gastroesofágico, né? Então, só fazendo um gancho assim, que a gente tem nesse público, né? Várias pessoas artistas da noite, gays, que são drag queens, ou até heterossexuais que são drag queens, ou trans, mulheres trans, né, que fazem aqueles shows maravilhosos, crossdressers. Sim, também. Claro. E precisam da voz de uma forma limpa. Então. É bacana você então, uma das coisas assim importantíssimas, além, obviamente, que a gente já conhece, não tomar muito gelado, né? Você tomar um uísque com gelo, assassino para voz, né? Tomar coisa muito gelada. Isso independe da hora do dia ou da noite? Isso independe da hora do dia ou da noite. Agora, à noite, o que acontece? O organismo, ele já está indo para dormir, né? O pessoal da noite está indo para a noite, para acordar. O organismo, o fígado, os rins, eles têm um período. Então, o período da noite seria o período onde ele vai estar relaxando e liberando as toxinas, né? Fazendo um processo de limpeza. E aí as pessoas começam a ingerir muitos alimentos apimentados e bebida alcoólica. O estômago não aguenta. O que acontece? Quando você vai deitar, dormir, ele faz um bolo lá, não digere nada daquilo, né? E ele sobe para a garganta, né?
Chama-se refluxo. O que acontece? É um bolo ácido. Esse bolo ácido, ele entra por aqui, ele vem, sobe, né? E ele vai arrebentando, ele pode causar até uma esofagite. Então, ele pela acidez do refluxo. Então, assim, o conselho, eu sei que é difícil, pessoal da noite, mas se alimentar bem durante o dia, até pelo menos umas 8 horas, depois não se alimentar menos de fruta, por exemplo, bananas, melancia, se alimentar bem. Ou se alimentar normal, quem quiser feijão com arroz, carne, se ele comer bastante, até umas 8 horas da noite. Comer bem, né? Depois disso, não se alimenta mais. E se tiver fome, se alimente então de frutas básicas, banana, mamão, maçã, pera, então, se alimentando moderadamente com frutas é o ideal. E não ingerir muito líquido. E, obviamente, verificar o que está acontecendo junto a um gastro, né, ao próprio otorrino. E você inclui não ingerir muito líquido, inclusive com bebida alcoólica. A bebida alcoólica, para quem tem problema de refluxo, é proibida. Né? Até se verificar que... Mas quem está trabalhando na noite, a bebida realmente não é aconselhável, né? Você subir num palco com bebida, né? Para a garganta é péssimo, qualquer tipo de bebida, né? E que cuidados, além da alimentação, você gostaria de passar para nós? Então, é importante você aquecer a voz, aquecer com exercícios, né? Nesse livro tem alguns exercícios interessantes. Mas você procurar fazer exercícios de vibração, que sejam baixinhos, né? Nunca aquele pessoal todo faz um barulhão, não, é totalmente desaconselhado, né? O barulho gigantesco na vibração. Muitos exercícios de ressonância, né? Que é tem diversos tipos de ressonância. E aqueles cuidados básicos, não fumar, né? Não tomar muito gelado. Então, por exemplo, mudou a temperatura, tem que estar sempre com um cachecol, sempre se protegendo a garganta. E me tira uma dúvida, o exercício para uma pessoa que trabalha com a voz no sentido de cantar, é diferente de quem trabalha com a voz no sentido de representar? É diferente, porque são musculaturas diversas, né? Quando você fala, você usa uma musculatura. Quando você canta, principalmente o lírico, é outra musculatura. O cantar, na verdade, popular, é mais parecido com uma voz falada mesmo, né? Dizendo que é um pigarro. Então, assim, então, normalmente, os exercícios para a voz falada, você usa um tipo de exercício. E para a voz cantada, você pode até usar aquele mesmo com um pouco a mais. Porque, geralmente, o cantor, ele usa uma escala maior, né? Uma tessitura maior. Então, de um dó até um dó, uma oitava e meia, 2 oitavas, enfim, depende do tipo de cantor que é. Então, ele pode estar usando outros tipos de exercício, né? Eu não vou perder a oportunidade de estar com a Maude Salazar, e não perguntar uma coisa que me faz bastante curioso. Dentro das obras, das óperas, a gente sabe que existem as histórias românticas entre homens e mulheres. Não existe nenhuma obra que se trate de 2 homens e 2 mulheres. Tem sim. O velado, por exemplo, tem algumas óperas, por exemplo, tem uma que é Lulu de Albenberg, que eu tive o prazer de assistir em Nova York com uma das maiores, Tatiana Troianos, que fez a Lulu. Não, ela não fez a Lulu, ela fez era uma condessa lésbica, que era apaixonada pela Lulu. E isso foi bem aberto, assim, né? Bem descarado, né? Digamos assim. E era uma ópera... Era escrita para isso. Mas agora existe... século passado. Agora, mais moderna. Albenberg e uma muito bem para você. Com relação a essas questões, como é que é no mundo dos cantores líricos,
você? Não tem preconceito, não. Acho que é um meio que não pode ter preconceito, né? Os artistas, muitos gays, lésbicas, transexuais eu nunca ouvi falar, né? Mas é um meio muito aberto, muito solto, muito sem preconceito, porque o mundo também, eu acho que o preconceito vem do desconhecido, né? Então, quando a pessoa tem cultura, tem educação, informação, acesso à informação, conhecer realmente o que é esse segmento das pessoas LGBT, eu acho que não existe preconceito. E há muito machismo ou não? Como é que esse universo para a mulher, para aquela pessoa que queira ser uma cantora lírica, que queira entrar nessa... Eu acho talento, obviamente, para isso. Por exemplo, entendi, mas se, por exemplo, eu vou cantar uma ópera chamada Madame Butterfly. Então, é tudo muito já previsto, vamos supor. Direcionado. O soprano é o principal nesse caso, da Madame Butterfly. Então, em termos até de cachê, né? Você falou de machismo, tem muito a ver com... também, há uma diferença entre a cantora... Então, a cantora já de tradição que o soprano, a Madame Butterfly, Jojo San, no caso, ela ganha mais do que o tenor, né? Então... Ela é protagonista. Porque ela é a protagonista. Então, por conta desses papéis já pré-determinados da ópera, existem, a menos que seja um tenor, seja, entendeu, sei lá, um grande, o produtor dele tenha pedido um cachê maior e a produção tenha sido aceita, enfim. Mas normalmente é assim, é quem ganha mais e quem ganha mais atenção e tudo é sempre o protagonista da obra que já foi escrita, né? Então... Isso independente de ser um homem ou uma mulher? Sim, independente. Então, nesse caso, mas óbvio que tem o machismo, por exemplo, os maestros são muito, né, eles são mais ele, mas aí eu não sei que é uma questão de machismo, aí depende, pode ser um maestro homem ou uma maestrina. Esse gancho. Por que a gente não vê tantas maestrinas? Por que a gente só vê maestros? Porque é um papel, é uma posição que Sociedade. é sociedade, eu acho que é mais os próprios homens é que vão nessa posição do maestro, do líder, né? Então, ainda é difícil a mulher conquistar uma posição dessa. Muitos nem querem se aventurar. No Brasil existem algumas, né, maestrinas e são maravilhosas, né? E no mundo, mas são poucas ainda em relação ao universo masculino dessa profissão. Nós temos maestrinas regendo grandes orquestras no mundo, em algum lugar? Sim, tem. Bom, a gente infelizmente vai ter que encerrar por aqui esse nosso bate-papo, esse papo aberto com a Maúde, né, trazendo um tema pouco conhecido. Eu acho que foi bem esclarecedor não só para mim, para o Jaime, eu acho que para todo mundo que assistiu, né, essa questão da voz, que a gente não para pensar, né, no que pode melhorar, no que significa, é tão automático, né, e é um elemento tão importante da nossa essência que eu acho que a gente até esquece um pouco do que é a voz, né. Então, agradecer a Maúde pela nossa estreia, por ser a nossa convidada de estreia, né, agradecer ao Jaime, meu parceiro aqui nessa estreia, e um agradecimentos especiais aí, vocês acham que eu ia estar montada assim sozinha? Claro que não, né? Então, Visagismo, Aleph Ben Youssef, a produção do programa Voluntários do Instituto Comunitário. Agradecer ao nosso apoiador, Quinarelli Artesanal, que produz sabonetes bem especiais, que vale a pena conhecer. E para finalizar, a gente vai deixar aqui o contato da Maúde, para quem queira tirar mais dúvidas, né? Saber um pouco mais do trabalho da Maúde, que é yogadavoz@gmail.com. Muito obrigada e até o próximo Papo Aberto com você. Jaime. Bom, eu vou me despedir por hora, que nós vamos ter um programa maravilhoso também na próxima vez.